CRM ajuda muito nessa parte, porque você passa a depender menos de descontos e trabalhar muito mais direcionado. O caixa está curto, você tem pouco dinheiro. Então, acho que principalmente, quer dizer, você tem que acertar aquilo que você vai fazer com o caixa que você tem. Cada vez mais, para que o varejo atenda bem e continue sendo competitivo, ele precisa de verdadeiramente entender esse cara, as suas necessidades e, a partir disso, ter um planejamento. Olá, Rockers! Começando aqui a nossa segunda temporada de podcasts. Essa temporada ela tem uma curadoria especial da Escola Encantec, que é uma iniciativa nova para esse ano, que é de trazer conhecimento para você, varejista, poder encantar o seu cliente, mas também poder ser mais competitivo cada vez mais. Nosso podcast hoje vai trazer um tema que é muito importante, inclusive para a gente poder começar esse ano, que é os desafios e as oportunidades que existem em 2026. Obviamente que 2025 já traz algumas coisas que precisam continuar sendo trabalhadas, mas o que tem em 2026 de especial que a gente precisa ficar atento no varejo e até na nossa tratativa com os clientes? Eu sou Eduardo Donoso e aqui comigo está Fernando Gibotti, nosso VP de Inteligência de Mercado, tem mais de 30 anos aí de experiência no varejo brasileiro, reconhecido como um dos maiores especialistas no Brasil em ciência do consumo, doutor em computação aplicada e mestre em engenharia urbana, né? Autor de livros sobre CRM e ciência do consumo e que acabou de voltar de Nova York aqui com muita coisa na cabeça da NRF, dando palestras no Harvard Club e também na Bolsa Americana, né? Exatamente, Donoso, na NYSE, uma experiência fenomenal. Bom, obrigado por estar aqui de novo e obrigado por quem está nos assistindo. E o bacana é que a NYSE, ela trouxe uma experiência diferente, mas o mais importante é que a gente começa a configurar a ROC como uma protagonista dentro dessa definição do varejo mundial, podendo ter falas em locais importantes para um público importante no meio do maior evento, que é a NRF do mundo, né, de varejo. Então é um prazer poder aprender e também compartilhar aquilo que a gente aprende ao longo da vida. Obrigado, Gibotti. E aqui na minha frente, Maurício Cerruti, uma autoridade também do varejo brasileiro, também mais de 30 anos de experiência, já passou em cargos de liderança pelo Carrefour, pelo Pão de Açúcar, pelo Açaí. Hoje atua como conselheiro de varejistas, mas também de empresas e startups. Isso, né? Sou advisor de algumas empresas de startup relacionadas a varejo, né? Perfeito. Bom, Cerruti, é um prazer ter aqui você com a gente para poder conversar sobre esse tema tão importante. Donoso, prazer é meu em estar aqui, obrigado pelo convite, prazerzão em te rever, Viana, e meu amigo Gibotti, né, que a gente tem uma relação aí além de profissional, de amizade, de longo tempo. Considero o Gibotti, além de amigo, um professor, um cara que me abre a mente para discutir coisas de varejo que está no sangue, né? Então é sempre um prazer estar aí na sua companhia, Gibotti. Obrigado. Bom, e aqui do meu lado, Marcelo Viena, também muitos anos de experiência já no varejo. Aliás, né, se juntar essa mesa aqui... Vai dar mais de 100 anos de experiência. Espetacular. Eu acho que mais de 150. De varejo. Bom, Viena também já passou pelo Walmart, já foi CEO da Invest Pharma, conselheiro também em varejistas e hoje aqui na Rock Encantec como VP de sucesso do cliente, né, uma função super importante à frente dos nossos clientes. Seja bem-vindo, Viena. Obrigado, Donoso. Cerruti, bem-vindo novamente. Aqui com o Gibotti, é sempre uma alegria, né, a gente poder conversar e compartilhar e estar aqui com mentes e a gente sabe que coisa boa vai sair hoje. É isso aí. E antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de fazer um convite para você curtir este vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho aqui para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Bom, gente, queria puxar o tema aqui para a gente começar a nossa conversa. E, Gibotti, eu quero até começar com você esse tema, porque você é um estudioso de mudanças que acontecem, né, de ciclos do varejo. E a gente viu o ano de 2025 sendo um ano desafiador, né? Principalmente por questões de plataformas, as coisas que foram acontecendo, mudando um pouco algumas dinâmicas. Sua experiência agora na RF trouxe muita coisa que a gente até conversou anteriormente na nossa live.
mas 2026 vai se mostrar um ano talvez até mais desafiador, pelas questões sazonais dele que estão acontecendo, né? Então a gente está vendo que vai ter Copa do Mundo esse ano, é um evento super importante. Brasileiro, né, é muito impactado por esse evento, por motivos óbvios. A gente vai ver também uma eleição, também brasileiros muito impactados por esse evento, também por motivos óbvios. E também tem algumas questões de leis, de mudanças nos formatos de trabalho. Muita coisa vai acontecer num período curto de um ano. E a gente está dando tudo aquilo que veio de 2025. Eu queria começar por isso aí, dessa mudança 2025-2026. Eu queria que você puxasse um pouco esse assunto para a gente trazer aqui para a pauta. Bom, 2025 foi um ano que, indiscutivelmente, ele traz para a gente um pano de fundo, né? Ele traz um pouco das pistas de como será 2026. E o que nós acompanhamos foi que nos meses de novembro e dezembro de 25, nós tivemos meses extremamente diferentes para o varejo alimentar. Porque nós tivemos resultados abaixo da expectativa. E quando a gente começa a configurar tudo que está acontecendo no nosso país, né, desde as questões demográficas que a gente tanto fala, sim, e que o bacana é que à medida que o tempo passa elas vão se concretizando e vão se desenhando da forma que nós projetamos, mas somado às bets, aos jogos, que acabam não só tirando dinheiro da população, mas acabam também gerando um problema de saúde pública. E explodiu em 2025. Né? Hoje nós temos muitos colaboradores das empresas afastados por problemas psicológicos, sim, causados pela ansiedade, causados por TDAH, impulsionados por esses jogos. Então é mais do que tirar um percentual da renda dessas pessoas e com isso, obviamente, impactar as vendas do varejo. Nós temos o efeito, que também nós começamos a falar já há mais de 2 anos, sim, das canetas inibidoras de apetite. E que até agora, ainda não, por mais que seja tema de debate permanente já nos fóruns de varejo alimentar, sim, e farmacêutico, ainda não trouxe um impacto real para o Brasil. Porque elas custam muito caro e até agora elas conseguem pegar ou atender uma parte menor da sociedade. E esse ano vai ter uma virada sobre isso, né? Porque vai ter uma entrada de novos medicamentos nesse sentido, né? A gente espera que sim, né? Tem ainda uma briga do Ozempic, que está segurando a patente, etc. Mas todas as indústrias de genéricos estão prontas para trazer para o mercado as canetas inibidoras com as suas fórmulas, né? E aí democratizando muito mais esse acesso. Quando a gente tem todo esse cenário que pressiona a demanda e um aumento expressivo na competição, né, que além de você ter formatos novos no físico, né, hoje, se a gente pegar 30 anos atrás, 40 anos atrás, os supermercados competiam com os supermercados, com os atacados, sim, e com os hipermercados. Hoje nós temos pelo menos 10, 12 formatos diferentes nos físicos. Perfeito. Além disso, posto de gasolina está virando supermercado, porque antes era uma pequena conveniência, agora você entra na loja do supermercado. Ontem eu estava visitando uma loja na região do Tatuapé, se não me engano, e vi um formato novo, açougueria. Açougueria? Açougueria. Quando você vai andando na rua, você descobre um monte de coisa, né? Sim. Como eu sou filho do varejo raiz, do varejo antigo, eu vivo muito nessa questão física, indo visitar a loja e tudo mais. E eu estava passando lá na rua, perto de uma loja que eu estava visitando, e vi lá, açougueria. É uma mistura de açougue com mercearia. Né? Então, assim, isso que você está falando é uma realidade. As pessoas têm muita criatividade, sim, e estão tentando evoluir e sobreviver de várias formas. Testar, né, formatos. Né? E tem a farmaceria também agora. Farmaceria, né? Principalmente em BH, né? Lá naquela região no sul do país. Sul, enfim. Vendendo pet, né? Entrou na farmácia também, produtos pet. Exatamente. Então você tem um crescimento expressivo da competição física, você tem um crescimento expressivo das plataformas, sim, né, que fazem vendas online. E você tem, em 2026, 2 questões principais, eu vejo, que primeiro trazem oportunidades. A Copa do Mundo é um evento onde as pessoas se animam, e a partir dessa animação elas acabam consumindo mais, principalmente produtos que são voltados
para aquilo que a gente vai chamar de momentos festivos, né? Onde a gente encontra os amigos, onde a gente reúne a família para assistir os jogos. O segundo evento, que é a eleição, ele também é positivo, porque a eleição ela acaba despejando na sociedade um volume extremamente significativo de dinheiro, né, em função da máquina eleitoral, sim, de todos os colaboradores, sim, que trabalham ali eventualmente nesse período. E como esse dinheiro ele é muito pulverizado, né, as pessoas que recebem, elas acabam gastando esse dinheiro prioritariamente melhorando a alimentação e também gastando um pouco com vestuário, itens do dia a dia. Mas, por outro lado, esses eventos eles trazem distrações. Então eu vejo que 2026 é um ano para que o varejista ele esteja extremamente atento a, primeiro, o que chamamos, né, que o mercado chama de básico bem feito, a operação da loja, comercial, enfim, tudo aquilo que o varejo já domina e faz muito bem feito, mas acima de tudo, que o varejo não perca o olhar no seu cliente e na transformação que esse cliente passa de forma muito acelerada nos últimos anos e que se intensifica a partir de agora. Perfeito, Gibotti. Você falou uma palavra que eu até marquei aqui, distração, é uma palavra importante para esse ano. Cerruti, vamos lá. Fechamos 2025, né? Você sempre participando aí com um olhar bem amplo no varejo. O que você traz aí de aprendizado desse ano 2025? Você ainda entende que ele continua para 2026? Como está a tua análise nisso? Basicamente na mesma linha que o Gibotti falou. Falando aí sobre varejo, foi um ano bem duro, né? Assim, os números médios mostram que, falando sobre varejo alimentar, que assim cresce menos do que a inflação, ou muito próximo à inflação, quer dizer assim, você tem assim, falando nessa linguagem nossa, o varejo andando um pouco de lado. Sim. Varejo alimentar, né? Mas mais do que isso, assim, a gente viu esse ano algumas notícias ruins de varejistas entrando em RJ e tudo mais. Eu acho que são principalmente varejistas que não conseguiram evoluir ou que não trataram bem o caixa, né? Porque aquela velha história do uma empresa ela não quebra porque está vendendo menos ou porque não está alcançando a margem, mas quebra porque tem uma gestão de caixa ruim. Né? Então, eu acho que a lição é uma lição de que a gente tem que fazer aquela velha história também, né? A gente tem que fazer mais com menos. Sim. E para isso a gente tem que começar a buscar, acho que ferramentas mais interessantes ou mais inteligentes para nos ajudar a ter mais produtividade, né? Eu acho que aí entra muito esse papel da inteligência artificial, de novas formas para que o varejista possa sair um pouco dessa mesmice ou dessas enrascadas, né, para a gente poder evoluir. Então, 2025 foi assim, eu acho que tem muita gente evoluindo, porque quando a gente fala sobre média, por exemplo, né, assim, o varejo na média andou de lado. Mas quando você pega o todo, tem aqueles que foram bem, né, e aqueles que foram muito mal. Então, eu acho que uma lição é a gente olhar para quem fez bem, o que está fazendo, para a gente ter um ano melhor em 2026. Já falando sobre 2026, antes de vir aqui, vocês me deram uma brifada, né? Disse que ia ter que falar um pouco isso, e essa palavra da distração, te juro que eu fiquei um pouco reflexivo sobre essa palavra, né? Então, assim, eu não acho que esses eventos que vão ter o ano que vem, eles têm essa conotação de distração, mas mais do ponto de vista complexo que a gente está vivendo hoje, né? Assim, em termos mundiais, né? Eu vou ser bastante sincero. Quando eu recebi essa palavra aqui, o que me veio à cabeça de bate-pronto? Que é um pouco daquele negócio do pão e circo. Né? Talvez seja um pouco duro falar nisso, mas um pouco do que me veio aqui na cabeça. Quando a gente fala sobre Copa do Mundo, por exemplo. Né? Eu acho que essa distração
para o varejo, ela não pode ser confundida como relaxamento. Perfeito. Exatamente. Ela tem que ser tratada como uma oportunidade. Entretanto, assim, porque quando a gente olha para o calendário de varejo hoje, são 365 dias que todo mundo eles vem falando. Dia do padeiro, dia do tenista, que eu sou tenista, dia do careca, dia do, enfim, sei lá o que, né? Então você tem tema todo dia, Donoso que é de marketing, ele sabe disso, os caras têm trabalho para montar aquele calendário, né? Mas eu acho que fundamentalmente é aproveitar esse tipo de coisa. Tá? Com relação às eleições, eleição eu acho que aqui no Brasil tem uma conotação, acho que no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil em especial, eu acho que são 2 aspectos que são fundamentais. O primeiro dele é que as eleições colocam dinheiro no mercado, né? Então, assim, do ponto de vista do varejista, eu acho que tem que aproveitar esse momento. Isso pode ser feito de várias maneiras. Eu acho que fundamentalmente, como mais do que aproveitar esse dinheiro, né? Assim, e o cliente vai estar mais próximo, quando esse cliente chegar, como reter esse cliente. E aqui, Gibotti, já estou dando meio que uma pista para a gente entrar aí em um tema dessa questão da retenção, que queria escutar um pouco você, que é um expert nisso aí, para a gente debater um pouco mais sobre esse assunto. Mas, além de colocar dinheiro aí no mercado, acho que tem uma outra palavra que a eleição traz que é bastante importante, que é esperança. Sim. Esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão mudar, principalmente num ano tão conturbado como a gente terminou e está começando esse ano. Né? E eu acho que um tema de algo bastante importante é a chegada da tributária, da reforma, que já está mudando muito o jogo. Eu que tenho acompanhado bastante aí do lado de cada mês, agora eu faço advisor, enfim. Como é que os fornecedores, como é que a indústria e como é que o varejo está tratando isso, que eu acho que vai ter uma mudança muito relevante para esse ano. Tá? Perfeito. Viana, Serruti falou uma coisa importante, que é a questão do caixa, né? Que realmente, obviamente, vem de 2025 e não mostra que vai mudar em 2026, porque a gente continua com juros altos, né? Enfim, o crédito não está tão acessível na praça. Não só para o varejo, mas também para o cliente. Né? A gente pega... o Brasil, Gibotti, me corrija se eu estiver errado, mas a gente está entrando o ano com mais de 70% da população brasileira endividada de alguma forma. E isso, obviamente, impacta a capacidade dessas famílias consumirem. Né? Como que você está vendo aí essa perspectiva para o ano? E talvez até pegando um pouco o que o Serruti falou também. Tudo, obviamente, são oportunidades. Como que eu consigo trabalhar, então, talvez uma retenção do cliente, alguma coisa, entendendo um cenário diferente como esse? Muito bom. Bom, vamos lá, vou até pintar um pouco mais preocupante, né, o cenário, porque não é só o endividamento das pessoas físicas. As empresas e a taxa de juros. Porque a 15%, tomar empréstimo hoje para cobrir caixa Possível. É assinar a sentença de morte, porque o Serruti falou bem, o que mata um varejo é o caixa. E aonde vai o caixa do negócio? O principal item são estoques. Essa é a maior conta do varejo, disparada, depois ou melhor, antes até de pessoas, né, como gasto, como investimento, e a relação entre prazos de pagamento e recebimento. O famoso ciclo financeiro de qualquer empresa. Então, a empresa que não tiver um domínio muito claro disso, e aí a gente, é sempre o equilibrar dos pratos, né? Porque você não pode ficar sem o produto na gôndola, do outro lado você não pode estar super estocado. E normalmente, né, eu acho que aí a visão para o varejo, né, o que traz o overstock para o varejo? Normalmente, você sabe bem disso, é a famosa promoção. Bonificação. Aí nós vamos entrar numa seara aqui, óbvio, né, o jogo da indústria e do varejo. Então, o CRM ajuda muito nisso, porque historicamente, o que a gente sempre fez, né? Promoções massivas,
inunda a loja de produto. Deu certo, deu. Não deu certo, você sobra com aquele estoque em casa. E aí você começa a não poder comprar outro estoque no lugar de produto que geraria. limitado, né? Eu não vou nem entrar na seara de contrato com fornecedor e etc., porque isso também faz parte da discussão, mas vamos, né, imaginar que esse é um tema mais neutro aqui na nossa discussão. Então, o CRM ajuda muito nessa parte, porque você passa a depender menos de descontos e trabalhar muito mais direcionado para um grupo de clientes, aquela promoção, a oferta daquele produto, o desenvolvimento, seja da missão de compra, seja da categoria. É isso que eu ia falar, até um mix de produtos, né? Porque você entendendo quem você atende, você entendendo quem é aquele público que mora no entorno da tua loja, as expectativas daquelas pessoas e necessidade, você consegue saber que você não precisa ter uma gama muito grande de determinados produtos, você pode focar em outra categoria, isso é muito importante, né? Extremamente, porque, volto a dizer, né? Você, com a informação de quem é o cliente, né? Aonde ele está, o que tipo de produto ele consome, e qual formato, né, que você tem, né, que proposta de valor, porque uma coisa você tem um atacarejo, outra coisa você tem os supermercados. A gente estava falando aqui de 10, 11 tipos de formatos de loja, né? Eles têm economics diferentes, né? Quer dizer, né, a relação de despesa operacional, a margem que eu posso praticar naquele produto para o público que eu atendo, né? Se é uma açougueria é uma coisa, né? Se é um supermercado é outro, e etc. Então, eu entendo que cada vez mais, né, a inteligência sobre os dados para tomada de decisão acaba sendo fundamental, principalmente na hora da gente gerir o caixa. Então, e hoje, se se vê, né, eu estava falando da alocação do dinheiro no capital de giro, a outra alocação de capital é no CAPEX. Né? Sim. Exatamente. Construir uma loja Exatamente. É caríssimo. Se eu errar nessa decisão, eu morri com essa decisão por muito tempo. Isso não vai gerar, se não for uma decisão bem tomada, o caixa operacional que é fundamental para a gestão do negócio. Então, essas duas tomadas de decisão, estoques e CAPEX, são fundamentais, porque o resto é a briga no dia a dia com a indústria para expandir o prazo de pagamento, a indústria vai tentar sempre diminuir, e na hora da venda, uma coisa que foi muito interessante, né? Eu acho que o Pix trouxe para o nosso mercado. Antes se mexia muito com dinheiro, né? Dependendo do público que você atingia. Hoje, com o Pix, ainda tem... não é ainda um processo liso na loja, né? Eu acho que tem espaço para melhorar aqui a experiência do cliente na loja, mas o Pix ajudou a diminuir o prazo de recebimento, né? O pessoal... Espetacular. Que foi assim, maravilhoso. Né? Então, assim, você tem menos o uso do cartão de crédito, mais o do Pix, né? E até que o próprio Trump, né, deu a bronca lá, falou, pô, esse Pix aí, etc., porque está tirando o mercado da Visa, da Mastercard, né? Mas você falou tudo, gestão de caixa é fundamental. Eu queria entrar aqui nesse ponto, aproveitando aí umas dicas que o Viana deu. Assim, o caixa está curto, você tem pouco dinheiro. Então, acho que principalmente, quer dizer, você tem que acertar naquilo que você vai fazer com o caixa que você tem. Perfeito. Tá? Porque está curto, está caro. Então, o que me preocupa bastante, assim, nessa questão de CAPEX, né? Expansão, investimento. Mas hoje você já tem novas formas de você fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, você tem pouco varejista aí que está investindo CAPEX em abertura de lojas. São empresas que estão mais asset light e tudo mais, não estão valorizando tanto ativo e tal. Já tem terceiros que estão fazendo isso, investidores, não sei o quê, mas vindo para um nível um pouco mais baixo, eu acho que essa questão da assertividade com o que você vai fazer, e aí, Gibote, vou usar um negócio que eu vi esse final de ano, que estava lendo lá o livro que você me presenteou, e vi lá uma fórmula que estava lá. Retenção igual a soma de benefícios menos a soma de sacrifícios. Minha esposa estava passando perto de mim
E eu falei, eu acabei de ler uma coisa bem interessante aqui. E falei para ela, né? Ela falou, mas o que você quer dizer? Eu falei, não, isso aqui é relacionado a varejo, entendeu? E então, assim, quando a gente fala muito dessa questão de promoção e tal, e o varejista ainda ele pensa muito nessa questão, cara, preciso dar benefício, promoção, 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 mas se esquece do quanto o cliente se sacrifica muitas vezes quando vai fazer compra na loja dele. Uhum. Então, talvez a assertividade desse investimento em caixa esteja relacionado de forma inteligente muito mais em fazer investimentos que diminuam o sacrifício do cliente quando vai fazer compra em loja. Entendeu? Que hoje a gente vê assim, que muitas vezes é muito grande. Eu brinco que assim, quando a gente vai fazer visita, né, em loja, vocês acabaram de ir lá para Nova York agora, a gente vai visitar tudo aquilo que é bom, né? Mas quando a gente vai ver o varejo do jeito que ele é, a gente tem que sair um pouco dessa bolha ali, né? Desse espaço que nós estamos aqui em jardins e tudo mais, de lojas de excelência, e onde está a massa, né? E aí você vai ver realmente como é que as coisas são. Fui numa loja essa semana, Gibote, e estava apertado para ir no banheiro. Né? E aí falei, cara, onde está o banheiro? Né? E vi lá e fui no banheiro, porta fechada. Por que a porta estava fechada? Né? E aí falei, cara, pegue a chave no saque. Fui no saque, me dá a chave, pelo amor de Deus, que eu preciso ir no banheiro. Né? Aí me deu a chave, fui no banheiro e está fechado por quê? Porque o pessoal, enfim, acho que estraga o banheiro, ou não tem condição de limpar o banheiro e tudo mais. Mas você vê o sacrifício que eu não estava lá como cliente, fui lá visitar a loja, mas um cliente passaria pela uma situação bastante parecida, né? Então, assim, são nesses detalhes que a gente vê que, assim, que o varejista talvez precise ter um entendimento melhor de onde investir esse pouco dinheiro que tem. Cerruti, eu acho que é muito legal, tanto o ponto trazido pelo Viena, quanto o ponto que você trouxe. Olha que interessante. As questões são todas correlacionadas. Então é assim, quando a gente fala de expansão, nós temos hoje alguns clientes da Rock que tomaram uma decisão de reformar lojas que estavam mais velhas. E o que eles estão experimentando? No momento que eles entregam uma loja nova para aquela população ali das áreas de influência, 1 e 2 principalmente, essas lojas elas estão performando 30%, 40% melhor do que performavam antes da reforma. Mesma loja, mesmo público. A mesma loja, o mesmo público, muito provavelmente um público adicional, que é no concorrente, que agora tem uma oferta melhor, um espaço melhor, ele passa a frequentar, e também a retenção, ou seja, uma vez que aquela loja ela está mais confortável, ela me atende melhor, eu volto mais vezes. Mas olha que interessante. Então, quando a gente pensa em CAPEX, uma das estratégias eu rodo um modelo de potencial de faturamento naquela loja, eu identifico que aquela região tem um potencial de melhorar o faturamento, eu incremento esta loja ao invés de investir numa nova loja. O detalhe é que eu faço um incremento de 30%, 40% de faturamento, e aqui obviamente eu estou dizendo os melhores casos, e eu não aumento o custo operacional. Perfeito. Porque quando eu abro uma nova loja, além do CAPEX, eu tenho custo operacional, né? Novos colaboradores e assim vai. E o risco, né? Só que aí olha que interessante. A partir do momento que eu reformei essa loja, eu diminuo o sacrifício dos clientes que lá estão. O índice de sacrifício é uma fórmula matemática até um pouco mais complexa, com 100 e tantas variáveis, mas que nós conseguimos simplificar, porque eu acho que o nosso papel como cientistas aplicados é esse, né? É pegar coisas complexas e transformar em soluções que possam ser replicadas, né? Viáveis, escaláveis. Mas o índice de sacrifício nasceu de reflexões profundas que eu tive com um grande profissional do varejo,
que é o Carlos Giacometti, que na época ele era um dos líderes lá no Enxuto. E a grande sacada do índice de sacrifício é que primeiro ele começa a partir das relações humanas, né? As relações humanas, elas geram benefício e sacrifício. Aqui todas as relações, trabalho, namoro, amizade, todas as relações. O nosso subconsciente, ele coloca esses sacrifícios, esses benefícios numa balança o tempo todo. E quando essa balança ela pende para o lado do sacrifício, a nossa tendência é abandonar a relação. Exatamente. Por isso é que as pessoas separam das namoradas, das esposas, dos maridos. Por isso é que pessoas pedem demissão. Por isso que as pessoas demitem. E é por isso que um cliente abandona a nossa loja. Claro. Ou é por isso que um cliente escolhe a nossa loja. Então a grande sacada é que quando eu penso numa loja que tem um banheiro que não está adequado, e o banheiro ele é um capítulo à parte, aí é uma outra correlação que nós não podemos esquecer. A população brasileira está envelhecendo. Exatamente. E à medida que nós envelhecemos, naturalmente nós vamos mais ao banheiro. Nós temos menor mobilidade. Então, eu chego lá, o banheiro está trancado, ou ele está... porque o sujo ainda é aceitável. Mas o que nós encontramos são banheiros imundos. Serruti, uma coisa que nós temos em comum e as afinidades elas acontecem por isso. Eu adoro a loja física. Eu tenho uma meta esse ano de visitar 200 lojas. Nós estamos no meados de janeiro e eu já visitei 12. Eu adoro esse movimento de poder ir na loja, no chão de loja e ver a operação, ver o que está legal e o que não está. Quando a gente reforma essa loja, quando a gente proporciona um melhor ambiente, a gente diminui sacrifício. Um outro ponto, mix. Hoje nós temos clientes, nós temos um cliente muito querido lá na Bahia, que há muito tempo ele passou a definir o mix da loja dele. Ou seja, ele falou, Gibotti, só entra na minha loja produtos que eu sei que o meu cliente deseja. Por mais que eu entenda e compreenda a necessidade da indústria de colocar o mix completo, eu só negocio aquilo que me interessa. Obviamente que ele abre mão de alguns benefícios que a indústria fornece. Por outro lado, ele tem uma das lojas, na minha visão, mais organizadas para atender o cliente das que eu visito. É uma loja extremamente lucrativa, boa vendedora e lucrativa. Agora, como que eu consigo ter um mix adequado? Conhecendo o cliente. Se eu não conheço o cliente que está na minha loja, o seu hábito de consumo, se eu não conheço o entorno da loja, perfeito, a definição de mix ela vira achômetro. Definição de mix cada vez mais é ciência. É isso aí. Eu tenho um público, eu compreendo esse público, eu vejo qual é o próximo salto que esse público dá e eu passo a oferecer aquilo que é necessário para esse público. E para encerrar essa minha fala, uma das coisas que eu tenho visto crescer no varejo é a percepção clara de que nós não temos que empurrar um produto no cliente. Nós temos que identificar quais são os produtos que esse cliente precisa e fazer essa oferta. E eu encerro dizendo o seguinte, o Steve Jobs, todo mundo, indiscutivelmente, um cara que transformou a história não só da tecnologia, mas da computação mundial. Mas o Steve Jobs, ele não era um visionário. Ele era um cientista de consumo. Ele tinha um laboratório de usabilidade dentro da Apple fenomenal. E o iPhone ele surgiu da seguinte... Ele pediu para o laboratório dele, para os cientistas, trazerem para ele qual era, naquele momento, o aparelho, o celular mais desejado. E na época o aparelho era o BlackBerry. E por que as pessoas gostavam daquilo? Ele também pesquisou sobre isso. Porque ele tinha uma tela grande, teclado. Ele tinha um teclado que você digitava de forma muito livre, com muita liberdade, e ele tinha um screw, tinha uma bolinha, que você rolava e conseguia navegar pela tela. Esses eram os principais ativos do BlackBerry. Mas ele também tinha problemas. E quais eram os problemas relatados pelos clientes?
o teclado, à medida que o teclado é a bolinha que ia sujando, ele ia acumulando sujeira, ele enroscava. Físico, né? E aí os caras não conseguiam teclar, digitar e não conseguiam rolar na tela da forma adequada. Solução para esse problema: criar um celular com tela grande, com teclado e sem a bolinha. O detalhe é que ele não precisou inventar isso. Isso nós já tínhamos nas interfaces dos PCs. Uhum. Então foi uma adaptação daquilo que os PCs nos davam num aparelho de celular, e nisso nasce o iPhone. Eu conto essa história há mais de 10 anos. Há pouco tempo atrás eu recebi um vídeo de um ex-aluno meu falando: Gibotti, olha aqui a tua história. No lançamento do iPhone, o Steve Jobs mostrando os aparelhos, os problemas. Então eu vejo que a grande sacada para o varejo é ver, e isso a indústria tem que estar junto, é verdadeiramente investir em conhecer melhor o seu cliente e o entorno da sua loja. Perfeito. Porque aí sim nós vamos passar a ter um mix mais apurado, o estoque ele vai se regular de uma forma até um pouco mais natural, embora seja uma atividade extremamente complexa, e nós vamos conseguir melhorar a experiência do cliente na loja, diminuindo o sacrifício. Eu quero trazer aqui uma provocação para vocês da questão do marketing, né? Talvez eu possa trazer um ponto diferente. Boa. 2026 vai ter um desafio de comunicação. Para eu conseguir conversar com o meu cliente vai ser um ano mais caro. Principalmente se eu depender de mídia de terceiros. Então, por exemplo, se a minha fortaleza é uma rede social, e a gente vê muito isso nos mercados, no Instagram, muito bem trabalhado, ali, se eu dependo disso para conseguir impactar e falar com aquele meu cliente e convencê-lo de alguma coisa, você pode ter certeza que a meta vai ser muito mais cara esse ano. Por quê? Verba de mídia. Né? Quando você começa a ter muita propaganda, não tem como só ser propaganda numa rede social. Então, o que eles fazem? Eles têm que elevar o preço das coisas. É natural esse equilíbrio. Vai ser um ano mais caro para fazer mídia. Principalmente a mídia digital. E aí eu trago um ponto que é essa questão do conhecimento. Legal. Eu conheço meu cliente, eu tenho tudo isso dentro de casa, consigo fazer tudo isso, mas o meu cliente não está na loja o tempo todo. Ele está fora da loja. Como que eu consigo, num ano tão desafiador, com problema de caixa, né, otimizar essa questão da comunicação com esse cliente? Viana, eu queria começar essa bola com você aí. Então, vamos lá, eu olharia para alguns aspectos, né? A digitalização hoje não pode ser mais incerteza, ela tem que ser uma realidade para todo varejista, né? E qual é o principal ativo hoje, né? Onde é que a gente passa a maior parte do tempo? Aqui, né? Então, a atenção do nosso cliente, né? da audiência, porque na verdade o que o varejo tem hoje, mais do que tudo, é a audiência, né? Ou seja, um tempo que o cliente dedica àquele varejista. Então, este device, né? o celular, e aí qual é a forma de comunicar? O app. Do próprio varejista. Do próprio varejista. Porque ele é a forma mais barata da gente se comunicar e mais efetiva. Aí depois a gente entra, obviamente, na questão do próprio conteúdo, né? Ele tem que ter significado, ele tem que ter relevância. Da mesma forma da loja, o aplicativo loja, é uma extensão. O aplicativo é uma extensão, né? E acaba sendo um espaço não só de comunicação entre o varejista e o seu cliente, mas entre as indústrias e quem o varejo escolhe, né, para ter como parceiros na indústria, de educar o cliente, de entreter o cliente, e abre uma oportunidade de outras atividades de monetização. Se a gente fala, né, que vai ser um ano difícil, que vai ser um ano que não vai crescer venda, aonde que o varejo vai buscar outras receitas, né? Então, a gente falou pouco de retail media esse ano, né? Mas ela passa a ser cada vez mais relevante para o varejista, seja no ponto de venda, né? É impressionante a quantidade de LEDs, de painéis de LED que hoje estão espalhados pela loja como um todo. E é espetacular, né? Como isso melhora. Melhorou, né? Visibilidade, uma série de coisas, faz parte da experiência, né? Hoje do cliente, né? Você se sente numa Times Square, né? Quando você entra na loja. Eu ia usar essa... mas eu acho que começa por aí, Donoso, né? E uma das coisas que a gente falou enquanto a gente ainda não estava no ar aqui,
nós vamos ter que aprender a comunicar para a IA, né? Eu até usei uma frase interessante, né? Se você não é encontrado pela IA, você não existe, né, no mundo digital. Porque hoje a gente está largando de perguntar para o Google as coisas e entrando no ChatGPT, no Gemini, para saber das coisas. Então quem está buscando não é mais o motor de busca do Google, é um agente de IA. Como é que eu estou me posicionado para conversar com os outros agentes de IA, né? Começa por aí. Perfeito. Eu concordo plenamente com o que o Viana falou, e tem uma coisa, gente, que é uma reflexão bem legal. A gente tem, eu vou usar como exemplo os reality shows aí da vida. Tá. Você pega uma pessoa que nunca foi vista, uma pessoa comum, dá muita exposição para essa pessoa, Dá audiência para ela. dá audiência para ela, e essa pessoa se torna famosa. Não é à toa que os participantes dos reality shows, os mais inteligentes, os mais espertos, quando termina, Monetiza isso. eles monetizam isso. Aquele 1, 2 milhões de reais ou de dólares, porque isso nasceu nos Estados Unidos, que é dado pelo programa para o vencedor, se torna gorjeta perto das fortunas que esses caras conseguem fazer a partir do momento que eles eram conhecidos. Só que as mídias sociais, elas trouxeram uma oportunidade fenomenal. Qualquer um, hoje, pode ter uma grande audiência. Influenciador, né? Os influenciadores, a gente viaja muito, né? Tá toda semana viajando, tá no aeroporto. De repente você vê um monte de gente correndo pro lado de uma pessoa, você olha pra pessoa, você nunca viu, você não sabe quem é. E eu que sou muito curioso, eu chego e falo, meu, quem que é essa pessoa? Ah, é o fulano de tal, o influencer. Aí eu vou no Instagram ou no TikTok, olho lá, o cara tem 5 milhões de seguidores. Isso acontece muito com um cantor hoje. Meus filhos trazem uns que eu falo, quem é esse cara? Exatamente. Mas olha onde está o poder do impacto, negócio. Né? Imaginem vocês um varejista que pode hoje trabalhar com uma mistura de mídias sociais, Sim. Instagram, TikTok, pensando numa comunicação de mar aberto. Uhum. E por outro lado, ele tem uma plataforma de CRM, ele conhece o seu cliente, ele tem um app ou um super app na mão desse cliente, portanto ele consegue falar diretamente com esse cliente. Perfeito. E ele combina o poder dessas duas coisas. Nós, humanos convencionais, e principalmente aqui no Brasil, nós criamos ídolos. E os influencers são ídolos. E o varejo é um influenciador, né? Ele sempre influenciou aquele local Essa é a onde ele sacada, tá. Donoso. É você pegar o cara que está lá atendendo o cliente e potencializá-lo para que ele vire um influenciador. Porque a partir do momento que esse cara tem 10 mil seguidores na cidade, daqui a pouco 100 mil, 1 milhão de seguidores, os clientes ou os potenciais clientes daquela cidade querem ir para aquela loja para poder encontrar aquela pessoa. Nós buscamos os nossos ídolos. Então, já tem no Brasil um movimento de donos de supermercado, principalmente mulheres, Sim. que são influenciadores, que usam essa combinação entre as mídias de mar aberto e o conteúdo direcionado por meio dos super apps, e essas pessoas conseguem monetizar muito, não só a venda da loja, porque as pessoas vão para a loja para poder encontrar esses influenciadores lá, que são os donos. Gente, tem uma rede de supermercados no Paraná que tinha um menino, ele era empacotador lá, serviços gerais de uma, né, da loja, e esse menino muito simples, muito humilde, começou a compartilhar o seu jeito de viver nas redes sociais. Que é muito trivial, é uma pessoa comum, de uma família simples, mas o menino, ele é tão autêntico Cativou. que rapidamente ele tinha 600 mil seguidores. Essa rede deixou esse menino sair, cara. Bacana. Esse menino, ele tinha que estar dentro da loja. Pois é. Esse Embaixador, menino né? tinha que ser embaixador. E essa rede deveria pagar para que esse menino tivesse lá pelo menos duas vezes por mês, para que as pessoas fossem lá vê-lo. Tem muito gerente de loja hoje, Gibote, que tem a lista de clientes no WhatsApp dele. Uhum. Tá? É isso. E são listas enormes e riquíssimas. Assim, é mais ou menos o que você está falando. E às vezes a gente não olha para dentro das redes para saber o valor que tem, ou a influência que tem, ou o cadastro que esse cara tem, que tem um valor enorme. E a autenticidade, na minha opinião,
é o nome da nova forma de comunicação. Sim. As pessoas já estão... A mídia social trouxe isso, né? Hoje a gente percebe que quando um artista de TV na década de 80, 90 mostrava um produto de forma explícita, numa propaganda comercial, de forma implícita no meio de uma novela, de um filme, sei lá do que, aquilo influenciava as pessoas. Uhum. Mas as pessoas estão mais atentas. Então, cada vez mais, a oferta, a autenticidade na comunicação vai ser fundamental. E nada mais autêntico do que você receber um conteúdo de quem está lá na loja para te atender. Isso tem poder. Eu queria que esse negócio de marketing que você falou, você que é um cara de marketing, eu queria entrar nisso aí. Não sei se você ia me direcionar a isso, mas enfim, eu já entrei. Porque hoje eu percebo assim, dúvidas que estão muito relacionadas ao que você falou, mas principalmente com relação ao posicionamento do marketing dentro de uma rede de varejo. Perfeito. Tá? Então, assim, o marketing tradicional, o marketing raiz ainda... Eu tenho 38 anos fazendo isso aqui. Então, assim, antigamente o pessoal enxergava o marketing como um cara que faz o tabloide. Exatamente. Ou o cara que faz o tabloide, o cara que faz o anúncio de televisão, da oferta. Cartazista. Chama o cara do marketing aí, né? E vamos resolver o negócio com ele. E o marketing é muito mais amplo do que isso. Alguns anos atrás, um dono de uma rede, ele me fez uma pergunta, falou, você precisa de um cara de marketing? Eu falei, preciso de um cara de marketing para quê? Eu falei para ele, para estratégia. Mas como assim? A estratégia... Ele falou, não, o cara do marketing ele vai me ajudar a pensar a estratégia. Mas como assim? Eu falei, então, você tem o cara do comercial que pensa produto, que pensa uma série de coisas, que pensa sortimento, barará. Você tem o cara da operação que vai materializar isso na loja. O cara do marketing ele faz essa conexão. Ele é o cara que pensa em como conectar essas duas coisas de uma forma inteligente para dar ferramentas para que a venda aconteça. Isso aí. Né? Então, assim, respondendo um pouco a pergunta que você fez, e aí depois vou entrar nessa questão de uma outra pergunta que me fizeram para te fazer uma provocação. Que assim, hoje o varejo ele tem, do meu ponto de vista, o grande ativo que o varejo tem é o cliente. Da mesma forma que a indústria tem a marca como grande ativo, não o produto, mas a marca, porque produto você tem um monte. Né? O varejo tem como grande ativo o cliente. Né? O pessoal fala, o grande ativo o que é o ponto de venda? Sim, o ponto de venda atrai o cliente, mas se o varejista for um cara esperto, ele vai fazer com que o cliente seja esse ativo, não o ponto de venda. Exato. O ponto de venda atrai, mas o varejista ele retém. Então, assim, eu acho que um grande desafio que o marketing tem hoje é transformar o cliente como um formador de opinião positivo. Porque o cliente está lá, seja no digital, seja no físico, ele está lá. E como que o marketing se comunica com ele? A ferramenta ele tem várias, tá certo? Acho que está no digital, está no físico e tudo mais. Mas qual a melhor forma, qual o melhor custo-benefício para isso? Acho que esse é o grande desafio que tem o marketing. E outra pergunta que o pessoal me faz com relação a CRM. Tá? O pessoal me fala o seguinte, ô Cerruti, legal, temos aqui uma ferramenta de CRM, estamos investindo nesse tipo de coisa. A quem a gente vai deixar subordinado o CRM? Onde nós vamos colocar o CRM? Né? Então, aí está a provocação. Né? Eu tenho lá uma indicação, mas eu queria escutar você. Cerruti, eu vou responder isso. Uma vez nós tivemos uma experiência, 25 anos atrás, muito grande num banco. Um banco líder de mercado, um dos líderes, né, do Brasil, ele nos deu uma incumbência de criar uma metodologia para ajudá-los a vender seguro de vida.
E na época a gente não tinha muito como escalar isso, então a gente fez um negócio muito bacana. A gente fazia um evento, chamava os clientes das contas preferenciais, né, as maiores contas do banco nesse evento. E aí a gente punha lá uma pessoa para dar uma palestra para falar sobre família. E aí falava sobre família e era muito bacana porque era uma palestra emocional para fazer as pessoas refletirem o quanto de tempo, primeiro, elas dedicavam para a família, o quanto elas deveriam dedicar para a família e como elas cuidavam da família. Essa era a sequência do storytelling. E nós demos para cada um dos participantes lá, dos clientes, uma maquininha que tinha 2 botões para o cara votar. Então, à medida que essa palestra ia acontecendo, vinha uma pergunta num telão, e aí sempre você podia apertar um botão verde ou um botão vermelho. Tinha sempre 2 respostas. E nessa construção, falava-se do patrimônio, né? Do carro, da casa, que são bens da família. Bom, e aí as perguntas eram, você tem carro? Não tem. Tem casa? Não tem. Tem filhos? Não tem, né? E no final, a gente apresentava os resultados da pesquisa. O que é engraçado é que todos não, 99% das pessoas que ali estavam colocavam a família como principal patrimônio da vida deles. Aí nós perguntamos ao longo da palestra quantos por cento daquelas pessoas tinham seguro do carro. Mais de 80% dos presentes em todos os eventos que nós fizemos tinham seguro do carro. E aí nós perguntamos quem tinha seguro de vida. E menos de 10% tinha seguro de vida. Então a gente apontava uma incoerência. Quer dizer, aquilo que mais importa para você é a tua família. E você está mais preocupado em perder teu carro, porque se acontecer alguma coisa com você, você não tem o seguro de vida, como tua família fica? Eu vejo a mesma lógica para o varejo e daí vem a resposta. Se verdadeiramente o cliente é o principal ativo que eu tenho na minha loja, se o CRM, por definição conceitual, é aquilo que gerencia a relação com o cliente, CRM é Customer Relationship Management, ou seja, ele deveria estar primeiro no conselho. E a gente vê as discussões sobre pessoas, sobre CRM passarem longe das reuniões de conselho. Segundo, nós deveríamos talvez ter um setor multidisciplinar dentro da empresa para cuidar do CRM. Obviamente com o líder, porque ele é estratégico. E esse setor basicamente vai estar envolvido o marketing, porque eu preciso capturar esse conhecimento e depois eu preciso devolver um conteúdo. Você tem que se relacionar com o seu cliente. Né? Tem que estar o comercial, porque eu preciso, a partir de uma definição mais inteligente de mix, ter as negociações mais assertivas com a indústria. Tem que estar o pessoal do operacional. Então, o CRM, ele cuida do principal ativo do varejo brasileiro. É o seguro de vida. É o seguro de vida. Então, a minha resposta, cara, ela vem nisso. Eu ainda sinto um discurso descolado. Isso a gente vê muito lá na NRF. Né? Um discurso lá no palco extremamente estruturado. O americano ele tem uma capacidade de estruturar pensamento fenomenal e de se apresentar muito bem. Mas aí quando você vai para a loja, você não vê aquilo que você viu no palco. Tem uma distância. Né? Eu vejo que o Brasil ainda, por mais que a gente fale muito da importância do cliente, do foco do cliente, a gente ainda não trata isso de uma forma estratégica. Rapaz, tanto é que você quer ver uma coisa que me dói o coração, às vezes o cliente fala, pô, Gibote, eu tenho uma despesa grande aí com o CRM. Falou, opa, peraí, começou errado. Despesa é com operacional. Você tem despesa com frente de caixa, você tem despesa com limpeza. Custo de serviço. CRM é investimento. E é investimento porque ele está na estratégia da companhia. Então, cada vez mais, nós temos que tirar essa visão de operacional e custo para uma visão estratégico e investimento. Perfeito.
Gente, por causa do tempo, a gente vai precisar chegar no final do nosso bate-papo aqui, mas, poxa, se pudesse, continuava conversando por horas sobre esse assunto, porque é inesgotável. Tinha uma brincadeira aqui que a gente colocou para colocar no final. Vou começar por você, Viena, para te colocar aqui na frente do gol, para a gente poder encerrar aqui nossa conversa, que é o seguinte: 2026, se pudesse resumir aí uma palavra, talvez, um conceito, o que você traria de atenção para o pessoal? Inflexão. Inflexão? Porque eu acho que, de novo, né, a gente está saindo do buzz, a gente está saindo do que vai ser para o que já é. E o que... Tanto que a NRF esse ano foi, né, The Next Now. Então, para mim, é um ponto de inflexão. Perfeito. De fato. Onde nós vamos olhar de forma diferente para como a gente atua no varejo, como que a gente de fato olha para o nosso cliente e para os nossos colaboradores, né? Sim. Muito bom. Cerruti, o que você traz? Rapaz, você me... Pegou. É um desafio, né? Tentar porque eu acho sintetizar, que tem, né? porque eu acho que tem várias coisas, mas... eu acho que, assim, pensando um pouco em tudo aquilo que está acontecendo, eu talvez falaria 3 palavras. Né? Eu falaria de planejamento. Eu acho que se planeja muito pouco ainda. Né? As pessoas fazem as coisas de uma forma muito reativa. Eu falaria de execução efetiva, né? Assim, executa, planeja, mas executa. Né? E uma terceira palavra que é coragem. Né? Que acho que assim, esse ano de 2026 vai ser muito desafiador. Não é para os fracos. E eu acho que a gente... Não é. Eu acho que a gente tem que ter bastante coragem para enfrentar tudo isso aí. Perfeito. Esbote. Eu tenho convicção do que eu vou falar. E só fazendo um adendo rapidamente conceitual. Nós temos que ter o foco do cliente, que é diferente do foco no cliente. Foco do cliente é uma visão minha para o cliente. Foco do cliente é como o cliente vê. E por que o foco do cliente? Cada vez mais, para que o varejo atenda bem e continue sendo competitivo, ele precisa de verdadeiramente entender esse cara, as suas necessidades e, a partir disso, ter um planejamento. Perfeito. O nosso cliente, o que ele quer? Uma nova loja ou uma loja melhor, mais adequada? O nosso cliente quer 14 mil SKUs ou ele quer 7.500 SKUs muito bem acurados, muito bem selecionados? O nosso cliente, ele quer vários descontos, promoções, muitas vezes irreais, ou ele quer um preço mais perene e adequado para a realidade daquele entorno? E a resposta para isso, do ponto de vista de execução, na minha visão, o varejo deixa de ser uma loja isolada e ele passa a ser um ecossistema. Perfeito. Porque se ele compreender verdadeiramente o foco do cliente, o que eu quero é resolver a minha vida. Eu queria muito poder ir numa única loja e lá realizar as minhas necessidades. E a visão de ecossistema, ela começa hoje, de forma mais natural, pensando em plataforma, pensando em um super app, pensando numa convergência de ofertas de produtos e serviços a partir da audiência que hoje o varejista já tem, que ele investiu milhões de reais, anos de trabalho, aliás, anos de trabalho dos pais, às vezes dos avós, agora dele, para obter. Essa audiência já está lá e que está sendo pouco explorada. O primeiro passo para a construção de ecossistema é a audiência. E essa audiência já está na loja. O detalhe, essa audiência está sendo ameaçada. Então, o principal ponto que eu coloco para os nossos clientes hoje
é uma atenção, menos distração com relação ao cliente, uma atenção total nele e um primeiro passo para a construção de um ecossistema. Perfeito. Gente, muito obrigado. Obrigado, Cerruti. Obrigado, Donoso. Com a gente. Obrigado, Gibotti. Obrigado. Junto. Viena. Prazer, Cerruti. Prazer estar aqui com todos. Junto aqui. E eu deixo para você a palavra conhecimento. Porque aquele que busca o conhecimento sabe aonde que ele tem que chegar. Ele não fica só seguindo os outros, mas ele vai na frente. Então, busque conhecimento. Entenda, né, onde você pode atuar e onde você vai achar o seu diferencial competitivo. Deixo aqui o convite para você continuar seguindo a Rock in Cantech e recebendo conhecimentos como esse. Muito obrigado.